Olá, hoje eu vou falar com você um pouco sobre por que empreender na educação. Existem dois grandes tópicos para a gente começar a discutir esse assunto do porquê empreender na educação. O primeiro, entender qual é o tamanho do mercado educacional brasileiro. A gente vai ver que é um dos maiores mercados do mundo e o maior da América Latina. O segundo tópico, a gente vai olhar quais são os desafios relacionados à educação e à aprendizagem. Nós vamos falar aí dos índices da qualidade da educação e da aprendizagem no Brasil. Então, para começar essa discussão, eu quero te convidar para a gente fazer uma grande reflexão sobre a principal razão e do porquê você iniciar essa jornada empreendendo em educação. Bom, como eu comecei a falar, o Brasil é hoje o maior mercado educacional da América Latina e o quinto maior mercado de educação do mundo. Olha o tamanho dos desafios que a gente pode enfrentar e que a gente deve enfrentar quando a gente vai empreender na educação. Só olhando para essa perspectiva, a gente sabe que muitos desafios ainda devem ser resolvidos e que nem todos foram resolvidos até agora. Então, quais são essencialmente os desafios que a gente encontra quando a gente olha para o mercado da educação brasileira, quando a gente olha para o tamanho dos desafios que a gente tem no mercado brasileiro de educação? Quando a gente olha para o número de alunos, nós estamos falando mais ou menos de 48 milhões de alunos na educação brasileira. O equivalente a mais de 600 estádios de futebol. Olha só o tamanho do desafio que a gente tem aí pela frente. Quando a gente olha para o número de professores no Brasil, que são mais de 2 milhões de professores, se essa população de professores fosse um país, a gente estaria falando que esses professores, essa população, seria maior do que do que aproximadamente 56 países. E a gente está falando de 181 mil escolas. Olha só o tamanho dos números e o volume e a dimensão que a gente tem quando a gente trata da educação brasileira. Quando a gente olha para os reais problemas que essa educação tem, quando a gente vai entender um pouquinho o que está por trás desses números, como é que essa população em idade escolar ou esses professores, o que eles enfrentam, o primeiro grande dado que a gente traz aqui, que eu trago para vocês, é 1,5 milhão de crianças de 4 a 17 anos estavam fora da escola em 2017. Outro grande desafio é que 4 entre 10 jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2018. Um outro dado muito interessante e muito desafiador é que o Brasil tinha, em 2019, mais de 11 milhões de analfabetos entre jovens de 15 ou mais anos de idade. E aí mais de 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos estão na categoria dos nenéns, nem estudam, nem trabalham, nem se qualificam. Então esse é o grande desafio que o Brasil tem quando a gente fala de educação e de aprendizagem. A gente tem uma população de mais de 211 milhões de brasileiros e mais de 48 milhões de estudantes. Esse é o principal desafio que a gente tem quando a gente olha e quer entrar nesse mercado de educação, quer empreender em educação. Esses desafios, obviamente, passam pela capacidade da gente perceber qual é o valor que a gente consegue agregar para resolver esses principais desafios. O Brasil tem avançado na melhoria da qualidade da educação, ainda a passos muito pequenos, mas quando a gente olha os indicadores do PISA, que hoje é um dos principais indicadores de aprendizagem comparativamente a outros sistemas de educação no mundo, o Brasil tem alguns avanços, e quando a gente olha para a prova Brasil, também o Brasil tem alguns avanços, especialmente quando a gente olha de 2005 a 2017, houve alguns avanços no ensino fundamental 1, pouco avanço no fundamental 2 e nenhum avanço no ensino médio, quando a gente olha a proficiência em matemática, especificamente em matemática. Então esses desafios da qualidade da educação brasileira passam essencialmente por a gente olhar para a proficiência ou índice de qualidade em algumas áreas específicas que têm menos interface com questões externas. Então quando a gente olha para matemática ou proficiência em português, que são duas grandes áreas
abordadas pelos principais instrumentos de avaliação nacionais e internacionais, a gente vê que a gente tem grandes desafios ainda para serem enfrentados. Quando a gente olha para outros aspectos que impactam na qualidade da aprendizagem e na melhoria da qualidade da educação no Brasil, a gente vai ter fatores externos influenciando, né? Condição financeira, econômica, social, política dessa população. Então a gente tem que considerar que o Brasil não é feito só, né, pelos bons alunos, não é feito só pelos bons professores, mas a gente tem grandes desafios enfrentados também na população que é menos favorecida, e é a maior parte da população brasileira. Então, né, nesse intuito de você empreender em educação, considere que você também deve trazer para o seu escopo de trabalho, para o seu escopo de empreender, variáveis que possam influenciar também o maior público, a maior parte dos estudantes, ou a maior parte dos professores, ou a maior parte do sistema. Hoje, infelizmente, né, ou talvez felizmente, porque pelo menos é uma porta de entrada, é uma forma da gente começar a trabalhar a inovação na educação, as edtechs começam pelo setor privado. Elas começam no setor privado porque existem muitos desafios relacionados a vender, né, para o governo, a trabalhar com o setor público. Então, acho que o primeiro ponto aí, a gente vai falar disso mais para frente, né, em outros vídeos, de quais são os desafios e oportunidades de empreender em educação. Então, eu vou deixar aqui um recado, talvez uma reflexão, para que você que quer empreender na educação, o primeiro passo é revisitar as premissas que definem o que é uma educação de qualidade e como você pode contribuir para resolver os principais desafios da educação e da aprendizagem. Quais são as premissas que você vai definir com a sua ideia, né, com a sua edtech ou com a sua solução para os principais problemas? Da onde você vai partir? Você vai seguir modelos tradicionais, vai seguir modelos que já tentaram e não deu certo? Você vai realmente identificar uma inovação disruptiva? Você vai trabalhar nessa inovação disruptiva? Por onde você começa? Eu acho que esse começo se deve realmente pela reflexão de como essas premissas sobre a aprendizagem, sobre a qualidade, sobre o impacto na educação estão. Então, quais são essas premissas? Quais são as hipóteses bem elaboradas que você pode definir que vão levar essa aprendizagem ou essa educação para um patamar melhor e que de fato resolva para a maior parte dessa população em idade escolar. Bom, então esse foi um convite nesse primeiro vídeo para que você possa refletir sobre as premissas que determinam o que é e o que não é inovação para a educação. A gente se vê nos próximos vídeos e explorar um pouquinho mais o que é e quais são os principais desafios e oportunidades e como tirar a sua ideia para empreender na educação. Um abraço e até os próximos.